Agora vamos falar um pouco da especialidade de disfagia, que, vamos dizer assim, ela está contida, né, nas funções do fonoaudiólogo em motricidade orofacial, mas pela grandeza, pela necessidade de especialização daquele profissional e da gama de alterações que podem acontecer nesse percurso do alimento da boca até o estômago, houve a necessidade de, vamos dizer assim, transformar a disfagia em uma área de especialidade. Por quê? Porque ela é um mundo dentro da motricidade orofacial. Então, houve essa necessidade de não separar, né? Mas vamos dizer assim, de extrair e fazer com que pessoas adeptas e que tenham uma paixão por esta área específica possa estudar somente esse fator. Só que é claro, né? Ele vai ter os conhecimentos dentro da área de motricidade, porque senão ele não tem como ser um bom especialista em disfagia. Então, a área de disfagia, a especialidade de disfagia, ela foi disposta em 2010 pela Resolução 383, e essa resolução ela vai falar sobre as atribuições e competências do fonoaudiólogo, que é especialista em disfagia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, ok? O que ele diz que no artigo 2 sobre esse profissional? Ele fala que o profissional especialista em disfagia está apto nos distúrbios que vão envolver a deglutição humana. Ele vai intervir com precisão em situações que envolvam a avaliação, o diagnóstico e o tratamento fonoaudiológico dirigido às pessoas que possuem alterações em deglutir. E isso, gente, está relacionado não a um grupo X ou Y, mas pode estar presente em todas as fases e ciclos da vida, ok? Então, a partir desse conhecimento prévio, né, ele diz que a disfagia é um distúrbio de deglutição, ou seja, um distúrbio no momento de engolir os alimentos, tá? Com sinais e sintomas específicos que vão ser caracterizados por alteração em qualquer fase que seja do processo de engolir. Ou então pode estar alterado todas as fases dessa dinâmica de deglutição por alterações, né, no sistema neurológico, alterações cognitivas, ou mesmo através de alterações adquiridas através de acidentes, vamos dizer assim, os automobilísticos, ok? Alterações de deglutição, elas podem gerar prejuízo pulmonar, porque esse alimento ele pode ser aspirado para o pulmão, e isso é um problema muito sério que pode levar esse indivíduo a óbito, porque no pulmão tem que ter ar. Então, se alimento, outra partícula entra dentro do pulmão, isso vai causar uma pneumonia broncoaspirativa que pode levar o indivíduo à morte, né? Outro fator, pessoas que têm problemas de engolir, né, de deglutir alimentos, ele vai apresentar alterações nutricionais, ou seja, pode apresentar o quê? Desnutrição. O
porque ele não está se alimentando bem, então seu organismo não está recebendo, né, o aparato nutricional que ele precisa. E também social. Por quê? Porque aquele indivíduo pode sentir medo de alimentar-se, medo em colocar um alimento na boca e iniciar um processo de mastigação. Isso o afasta da sua comunidade, pode se afastar da sua família, dos seus amigos, né, e da sua interação com o meio. O fonoaudiólogo se habilitará ao título de fonoaudiólogo especialista em disfagia, né, quando ele se propõe a estudar essa área específica da deglutição. Aí ele vai realizar o quê? Cursos de especialização, de aprimoramento, cursos de extensão de longa, de média ou curta duração, para que ele se torne um conhecedor das áreas que envolvem a deglutição humana, ok? A função desse especialista é de prevenir, avaliar, diagnosticar, habilitar e reabilitar funcionalmente o que? A deglutição e também gerenciar os distúrbios que afetam a deglutição, ok? Onde ele pode trabalhar? Ele pode trabalhar em hospitais, né, desde unidade básica de saúde até aqueles hospitais de alta complexidade, como por exemplo o 28 de agosto, o João Lúcio, né, que envolve desde daquela recebimento de baixa complexidade até aquelas pessoas que realmente têm ali um processo de câncer de boca, de estômago, de garganta, ok? A amplitude dele também pode estar em centros de reabilitação, ou seja, pode sair da área de complexidade hospitalar e pode ir para os atendimentos ambulatoriais, enfermarias, UTIs, pediátricas. Pode ser um local em que se tenha uma multidisciplinaridade em determinada fases da vida, e esse profissional ele pode trabalhar dentro desse centro de reabilitação. O profissional ele também pode trabalhar em domicílios, postos de saúde, clínicas, empresas prestadoras de serviço de saúde, em todo o lugar que houver a necessidade de um profissional que lide com essas alterações e funções da deglutição. No processo produtivo, o domínio do especialista em disfagia vai incluir estudos aprofundados e específicos, ok, que impliquem nas seguintes situações: orientar uma equipe de saúde para a identificação de indivíduos com risco de disfagia e encaminhamento para avaliação fonoaudiológica, avaliar, classificar e fazer o diagnóstico funcional da deglutição e do processo de alimentação através da avaliação clínica fonoaudióloga de disfagia. Então, esse profissional, gente, que ele se habilita a estudar especificamente as alterações de deglutição, ele é um profissional altamente gabaritado para trazer uma qualidade de vida e um conforto, vamos dizer assim, às vezes até imediato para aquela pessoa que está passando por alterações em se alimentar, né? É claro que ele vai fazer parte da equipe multidisciplinar, porque ele vai ser responsável pela reabilitação das fases da deglutição, né? Mas ele pode indicar quais são os alimentos, quais são a forma que o alimento pode se apresentar para a alimentação daquele indivíduo. Ele não vai falar do fator nutricional, né? De proteínas, vitaminas, não é isso. Ele vai falar o quê? De consistências de alimento, né? Analisar o processo de deglutição, observando a presença dos aspectos funcionais esperados para cada uma de suas
etapas, bem como solicitar exames complementares que podem auxiliar nesse processo, ou seja, esse especialista de deglutição, de disfagia, desculpa, ele também realiza exames que vão mapear a função da fala, ok? Realizar tratamento, habilitação e reabilitação nos distúrbios da deglutição. Ele vai prescrever a consistência alimentar, o volume, o ritmo da oferta, os utensílios que podem ser utilizados, as manobras que podem ser feitas e quais são as posturas que esse indivíduo precisa ter, né, ou precisa estar para que ele possa fazer uma alimentação através da boca, da via oral, de forma segura. Vocês observem que em nenhum momento a gente falou aqui no teor calórico, nutricional, envolvendo o quanto de nutrientes, vitaminas, sais minerais que o indivíduo precisa. Isso aí é função da nutricionista, ok? Realizar as intervenções necessárias junto ao indivíduo com disfagia, mensurando a eficácia dos procedimentos para que o mesmo possa minimizar, compensar ou adaptar as dificuldades da deglutição, ou seja, ele vai orientar esse paciente e junto com esse paciente descobrir a melhor forma que ele pode se alimentar, tá? E aí vai com todos os outros processos, né? Colaborar junto a uma equipe, porque a pessoa que tem uma alteração de deglutição, ela precisa ser avaliada pelo médico, às vezes pelo neuro, para verificar se há alguma alteração neurológica que pode estar afetando, né, essas fases da deglutição. Ele também, às vezes, precisa ser avaliado por um oncologista, pode ser algum câncer de boca que está afetando e alterando essa deglutição, e assim, entre outros, ok? Elaborar e conduzir os procedimentos relativos à oferta da dieta, manobras compensatórias e técnicas posturais durante exames instrumentais e objetivos da deglutição, né, no ambulatório ou hospitalar, realizando e analisando, né, a função da deglutição. Então é o fonoaudiólogo que ele vai ser, vamos dizer assim, conduzir, o responsável por esse conhecimento maior acerca disso, tá? O enfermeiro, ele pode até conhecer bastante, ele pode ali conhecer algumas técnicas, mas o profissional habilitado para realizar esse tipo de condução é o fonoaudiólogo, ok? Ele pode indicar válvulas de fala também, né, para aquelas pessoas que são traqueostomizadas, para que ele possa falar e, né, se alimentar também por essa via. Realizar análise de dados provenientes de eletromiografia de superfície, ausculta cervical. Avaliar parâmetros respiratórios, ok? Porque respiração, deglutição, fala, são fatores que estão ali dentro de uma área de atuação também. Realizar, quando necessário, procedimentos de limpeza das vias aéreas, antes, durante ou após os procedimentos, ou seja, ele precisa dominar cada necessidade que o indivíduo que possui alteração de deglutição possui, ok? Pesquisas relacionadas a essa área é importantíssimo. Não existe uma área de atuação do fonoaudiólogo que a pesquisa, o incentivo em pesquisa não exista, porque uma profissão ela só se desenvolve quando ela possui evidências quantitativas da melhoria e do impacto de vida desse profissional na vida do paciente, ok? E aí a Resolução 492 de 2016, que ela é uma especialidade recente na área da fonoaudiologia, ela diz o seguinte, que a competência do fonoaudiólogo em disfagia é avaliar a biomecânica da deglutição, definir o diagnóstico fonoaudiológico da fisiopatologia, ou seja, qual é a doença
que pode estar cursando com as alterações de deglutição desse indivíduo. Solicitar exames que se façam necessários para a atuação em forma plena da sua função enquanto especialista em disfagia. Estabelecer plano terapêutico, né, para tratamento das desordens de deglutição. Realizar a prescrição quanto à segurança da deglutição e a consistência da dieta, isso aqui é muito importante. É aí que entra a especialização desse profissional. Por quê? As pessoas acham que uma pessoa que ela tem problemas em deglutir o alimento, se ele não for um conhecedor absoluto dessa área, ele pode matar o indivíduo, porque às vezes esse paciente, por exemplo, ele consegue deglutir um alimento sólido, né, que é ali mais seco, um pedaço de carne mastigado. Mas, no entanto, esse paciente ele não pode deglutir água, que é totalmente líquido. Então, esses aspectos, só quem possui a visão para a análise é o fonoaudiólogo especialista em disfagia, né? E assim como todas essas outras áreas aqui. A disfagia, né, é qualquer dificuldade de deglutição decorrente do processo agudo ou progressivo que interfere no transporte do bolo alimentar, ou seja, da comida, da boca até o estômago, ok? Cada uma fase dessa pode possuir uma alteração, como todas essas fases podem estar alteradas. E quais são os fatores que podem prejudicar a deglutição? Processos mecânicos, né, como falta de dentição, falta de estruturas da própria boca, a língua, falta de secreção salivar, isso é muito comum em idoso. Se vocês já observaram, se não, prestem atenção, se vocês têm idosos em casa, e normalmente ele precisa comer tomando água. Por quê? Porque ele já não possui uma produção adequada de saliva para umedecer e poder triturar esse alimento adequadamente, ok? Fraqueza das estruturas musculares, né? Aí a gente vai ter aqueles pacientes que possuem hipotonicidade, né? De lábios, de língua, de estruturas mais dinâmicas da boca, e também disfunções relacionadas com o sistema nervoso central. Vamos dizer assim, ela pode ser uma disfagia orofaríngea, alta ou baixa. Se ela for alta, ela vai estar relacionada nessas primeiras fases da mastigação, que ela pode ser oral ou ali já perto da faringe, ou então baixa, né, abaixo do esôfago, já para ir mesmo para o estômago. Elas vão ser classificadas conforme a sua etiologia, ou seja, o que ocasionou isso, né, se foi neurogênica, se foi mecânica, se ela é decorrente da idade, se ela é um fator psicológico ou se ela tem uma disfagia induzida por drogas. Aí pode ser o álcool, drogas ilícitas e tudo mais. Dentro desse processo da disfagia, a gente também trata a presbifagia, que é o que? É as alterações de deglutição na terceira idade, né, em indivíduos idosos. Aí vocês dizem, poxa professora, mas e o gerontologista? Ele pode também atuar, porque ele é um especialista generalista do idoso, né? Mas ele precisa ter conhecimentos específicos dessa área de deglutição dentro da dinâmica do idoso.